Técnica de Ágape. Trecho do Satsang 1. Com Jean-Luc Ayon. 8 de fevereiro de 2019. Então, por enquanto, não há explicação, simplesmente, quando eu digo que Ágape funciona por si mesmo, funciona por si mesmo. Funciona principalmente sem ti. E a coisa mais difícil, mas realmente, para todos, é entender e aceitar que mesmo quando você faz Ágape com um irmão ou uma irmã, como fizemos ontem à noite, você não faz nada. Então, claro, há sinais, isto é, sinto-me ao nível perceptual quando as coisas correm muito bem ou quando a passagem está atrasada. Como me sinto em relação a isso? Não é energia, não é vibração como a conhecemos, é apenas algo que acontece aqui, coração, e que eu batizei de ritmo de 3 batimentos. As pessoas são feitas para passar do famoso ritmo binário, inspira, expira, a dualidade inexorável deste mundo, para um modo ternário. E isso é muito simples. É por isso que não posso falar de técnica, não é algo para praticar, é algo que simplesmente inicia o processo, e isso vai ajudar-te. Por isso, aqui, vou dar-te as técnicas que te permitem, primeiro de tudo em você, mas depois em outra pessoa, desencadear este movimento ternário. O ressonador é o corpo. Lembre-se do que eu disse, a ressonância Ágape não é energia nem vibração. Este é um momento em que desapareces. Você vai sentir esse ritmo famoso que eu chamei de valsa dos 3 batimentos, ou a 4 batimentos, ao nível do coração. É algo físico. Você realmente tem a impressão de que o coração começa a respirar nestes momentos. E o que está acontecendo aqui, coração, é um tipo de respiração que está na frente e ao redor de você, naquela região. Isso mesmo, isso mesmo. Quando Cristo mostrou o seu glorioso coração, foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, nas representações que você tem, Cristo na cruz, mas também Cristo que mostra seu coração. Isto é chamado coração glorioso. É isso que estamos experimentando agora. Isso se traduz em tudo o que explicamos no ano passado. Então, bem evidentemente, não é um estado que será permanente desde o início, exceto em raras exceções. Lembra-te, é uma relação cara a cara entre a pessoa, o ser e o não ser, e é o jogo que todos experienciam, que todos nós experienciamos, sem exceção. Porque efetivamente, quando você vive Ágape por um tempo, quando você viveu uma vez, se ele se afasta, porque ele flutua, você se sente sozinho, você se sente muito triste. Mas é precisamente este fogo que tem sido chamado de fogo por fricção, que permitirá, através do seu próprio questionamento, que a sua própria frustração não o viva, que desencadeará o processo. É o que há de maravilhoso nisso. E tudo o que tens de fazer é usar o teu corpo. Então, para ti, é muito simples. Você coloca as suas mãos assim, mãos segurando uma na outra, na frente do seu coração, e você vai fazer isso depois. O que também está acontecendo com as pernas. Há algo que amplifica o que tem sido chamado de onda da vida, você sabe, as 2 correntes que sobem nas pernas. Quando você as reúne, você cruza seus tornozelos, não importa o significado, e se você cruza seus tornozelos assim, mesmo sentado, com suas mãos assim, mãos segurando uma na outra, na frente do seu coração, você não tem nada a pedir, nada a pensar, o corpo se coloca em ressonância sozinho. Não há necessidade de sentir a energia, porque mesmo que você sinta as energias, que sente as coroas que estão ativadas, as portas que estão ativadas, as estrelas que estão ativadas, você não se importa, o importante não é isso. Já não estamos no processo vibratório, estamos no processo que põe fim à vibração. Como a vibração é consciência, e isso, muitas pessoas não a compreenderam, especialmente entre todos os que vivem energias e vibrações, é que não podem mais confiar nas vibrações, nem na energia.
Uma vez que é precisamente a cessação da energia, a cessação da vibração, que prepara a vossa consciência para a consciência, isto é, para o que é anterior à consciência. Mas se estiver, quando fizer isso, esperando, bem, você planeja, então você não pode receber. Então não há necessidade de meditar para esvaziar sua mente, você faz seu corpo ressoar e isso é tudo. Se quiseres, construímos um andaime, com vibrações, portas, estrelas, Merkaba, mas depois, o andaime, quando o foguetão descola, bem, o andaime afasta-se. Já não serve para nada. Já não há necessidade de apoio em nenhum dos lados. É exatamente isso que está a acontecer. E a parte mais difícil é identificar para cada um deles o mecanismo, que é idêntico para todos, que permite viver essa ressonância ágape. Bem, em si mesmo, já, essa leveza, essa liberdade interior e exterior que é cada vez mais fascinante, realmente, mas também para desencadeá-la no outro, sem querer desencadear nada. Usei o termo ressonância, o que é? Não é algo não é como fundir-se com o outro. Ou seja, não é a sua consciência que se fundirá com o outro que se fundirá com você. Isto tem sido experimentado há anos, para aqueles que estão aí, há muito tempo. Isto é outra coisa. Ou seja, não somos mais um transmissor e um receptor, não há mais um que faz e um que recebe, já que ninguém o faz. É precisamente o desaparecimento das duas pessoas que revela que você não é uma pessoa. Isso mesmo, ágape. Você não tem como chegar lá por esforço, e a partir do momento em que você sente que está fazendo um esforço, ou a partir do momento em que você diz a si mesmo, eu não estou lá, eu não experimentei, então você se distancia. Toda a dificuldade está aí. É no mecanismo comportamental e físico para o qual não se deve ser levado pela consciência. A pessoa está na recepção, isto é, neste vazio que permite que a chamada transparência seja posta em funcionamento. Tens de te lembrar que assim que esperas algo, há necessariamente uma projeção. A acolhida, a palavra acolhida, não pode ser uma expectativa. Porque acontece agora mesmo. Quando está em expectativa, não está em acolhimento. Acolher e esperar são dois conceitos completamente diferentes e dois posicionamentos de consciência em mente. Mas é evidente que estamos todos à espera do amor ágape. Mas no momento em que isso acontece, se estás à espera, não podes acolher. Este é o aviso que lhe dou para a prática que vai fazer esta manhã. Esta prática, ela é feita sozinha. Darei a vocês, a seguir, a segunda técnica, que permitirá, sempre através do corpo, antes de prosseguir, esta noite, para a ressonância ágape sem gestos e sem corpo, simplesmente desaparecendo. Mas tenho de te dar a técnica, que é precisa, que requer aprendizagem. É por isso que não o dei a difusão, é como colocar as mãos para ativar este ritmo de 3 contagens. A pessoa está simplesmente deitada, ele nem precisa pensar em ágape, ela pensa no que quiser, o que importa. Mas temos de derivar consciência. Ela não tem de pensar eu acolho ágape nem nada, neste caso. Porque agora atravessa o corpo diretamente. Vamos substituir este ritmo de 2 contagens por um ritmo de 3 contagens, ritmo de 3 contagens. 3 tempos de compressão, 3 tempos de libertação. O importante é que domine este gesto que eu lhe mostrarei. Lembra-te, antes de te mostrares, põe as mãos de cada lado da cabeça. Você assumirá a liderança nos triângulos do ar e da água. Você coloca as mãos de cada lado, sobre as temporais. O que vou fazer quando tiver os lóbulos temporais dela nas mãos? Estou sentado aqui e vou pressionar 3 vezes seguidas. O importante é não pressionar muito na primeira vez. E impomos um ritmo de 3 batidas.
Este ritmo de 3 contagens é, em primeiro lugar, ter as mãos deitadas, primeira pressão, segunda pressão, terceira pressão, isto é onde você tem que aprender como medir sua pressão corretamente, para fazer todas as 3 batidas. Porque se você pressionar com muita força uma vez, você não será capaz de diferenciar entre as 3 batidas. Tens de cuidar das tuas mãos, para saber onde elas estão colocadas. Elas são colocadas lá. Tu fazes 1, 2, 3 vezes. E o mesmo, eu fico apoiado, liberto em 3 passos. Então você libera um pouco, e o terceiro é só posar. Aqui, você afetará diretamente a identidade da pessoa. Você vai desacoplar, em primeiro lugar, a pessoa, a ideia de ser uma pessoa, porque você passa do binário para o ternário, de 2 para 3, diretamente para o lugar onde estão localizados os ventrículos, mas também no meio, o que se chama de tálamo, o cérebro reptiliano, onde se baseia a ideia de ser uma pessoa. Sabes que a ideia de ser uma pessoa é completamente absurda. Só está relacionado com este cérebro reptiliano. Há produtos, mencionei-o, que podem quebrar o sentido de identidade. O único problema é que não dura. Lá, você induzirá algo que, assim que for reconhecido pelo paciente, que está deitado, se reproduzirá automaticamente. O mais importante é aprender este gesto. Suas mãos não deixam o contato, ou seja, quando você pressiona a primeira vez, você permanece no mesmo nível de pressão antes de passar para o segundo. Nunca disse que devíamos voltar a 0. A parte mais difícil é pressionar a primeira vez levemente o suficiente, para ter espaço suficiente para pressionar 2 vezes mais. São as palmas das mãos que vão pressionar. Lembre-se, energia, vibração e consciência não estão envolvidas. Você faz o corpo ressoar, por este gesto, e depois induz a respiração no corpo. Claro que é contra a fisiologia, é o que eu quero. Significa forçar o corpo, agora que não há mais uma barragem no chakra da garganta, mesmo que haja pessoas que ainda sintam, para que o coração realmente se funda com a cabeça. E é assim que funciona. Então, com os braços e pernas direitas, isso é importante. Os tornozelos cruzaram-se ou não. E você faz isso sem nenhum objetivo, você até esquece que esse é o objetivo da ágape. Sem ele, você vai projetar. Você simplesmente faz este movimento sem pensar. Pode pensar na sua família, na sua sogra, em quem quiser, depois de ter dominado o movimento. Ou seja, você posa delicadamente, tens as mãos nas mãos. Não se esqueça da pausa entre a terceira vez de compressão e a primeira vez de descompressão. Então, agora estou sentado, mas quando digo sentado, é muito delicado, é um toque. E depois, primeira pressão, segunda pressão, terceira pressão, eu mantenho, não 1 hora, mas, eu liberto 1, 2, 3 vezes. Ou seja, na terceira descompressão, você se encontrará com as mãos no ponto de partida, ou seja, escovando o crânio, posando, mas sem apoio. E fazes isso durante 5, 10, 15 minutos. Sentirão, talvez não desde o início, mas muito rapidamente, que o cérebro e as vossas mãos estão a entrar no mesmo ritmo. É quase autoajuda. Então isso desbloqueia, se você quiser, tanto cristalizações mentais, que estão ligadas ou a medos, ou a uma necessidade de estar no futuro, ou a ganância em qualquer forma, veja se você pode removê-los, completamente. Assim, o tempo não é uma vez, pode ser 10 vezes, 20 vezes, mas não excede 1/4 de hora, é inútil, é melhor tentar com outros crânios. Porque vais ver que as diferenças no crânio, todos têm um crânio diferente. Não estou a falar da forma, estou a falar dos movimentos do crânio. As mãos, na verdade, podes pô-las assim. Se eu fosse mais baixo, bem, as minhas mãos seriam um pouco diferentes, tudo bem.
O principal é que as palmas das mãos estão voltadas uma para a outra, isto é, lembro-vos, duas pontas dos dedos acima do topo das orelhas, ali se põem as mãos à volta, as mãos atrás podem estar no pescoço. Pergunta: por exemplo, se uma pessoa está sozinha, pode fazê-lo sozinha? A cabeça, não. Mas podes fazer isto sozinho, este gesto. Mãos segurando umas nas outras, em frente ao coração. Você obviamente tem os polegares. Lembro-vos que os polegares vão muito longe. O meridiano do pulmão, o movimento do metal, o limite da forma e da encarnação. Juntas as duas mãos, juntas o fogo. Não plana, no coração, não assim, nem na oração. Mas assim. Mãos entrelaçadas. E aí, você coloca seus polegares, pulmão meridiano, sobre o corpo de radiação do divino, e observará que espontaneamente, eles estão onde? Seus braços. Eles vêm para ficar nas portas de atração, visão. Esta é a ressonância do seu corpo, que é independente da energia e independente da vibração. Eu expliquei há alguns meses atrás, para aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir esse satsang, que eu tinha observado que Ágape foi acionado quando o corpo estava estritamente imóvel. Ou seja, quando já não havia o que eu chamava de propriocepção. É a percepção do corpo. Quando você coloca a percepção do corpo para dormir, você se torna disponível. Mas então, o que entendemos foi que quando induzimos a ressonância do corpo por um movimento, por um gesto ou por esta compressão da cabeça, bem, induzimos o mesmo ritmo, induzimos este estado de disponibilidade para a Ágape, sejam quais forem as energias e vibrações. Então, é claro, quando você fizer isso, você terá alguns que lhe dirão: eu sinto Maria descendo, eu sinto um ser de luz descendo. Sim, isso é absolutamente verdade, mas quem se importa? É apenas a manifestação da informação do arquétipo, a vibração Maria, Miguel, um amigo, Oma, quem você quiser, que ainda pode se manifestar no exterior. Vais ficar muito feliz. Há uma presença aí, não te importas. A presença não é a causa do que está acontecendo, é a consequência. Ou seja, foste tu que o desencadeastes isso. Portanto, este exercício, para mim, pelo que vimos da última vez, é fundamental. Porque vocês vão libertar, sem visões, sem perturbações emocionais ou energéticas ou vibratórias ou outras perturbações, tudo que precisa de ser libertado. Ou seja, você limpa, real e concretamente, tudo relacionado a essa noção de, o que eu chamei de valsa de 3 batimentos ou valsa de 4 batimentos, que nada mais é do que a respiração do coração. E isso é uma constante para todos. Ou seja, todos os irmãos e irmãs que vivem em Ágape de uma forma mais ou menos extensiva, diria mais extensiva, descrevem este sentimento. Não é energia, não é um pequeno chakra cardíaco que gira. Às vezes, podemos realmente sentir a nova Eucaristia, os 3 pontos. Você deve ter notado que há momentos, ainda há dores fortes, especialmente nos chakras da alma e do espírito, lá, mas não importa. Quando você faz isso, mãos segurando uma na outra, em frente ao coração, você substitui a informação de tempo zero da propriocepção por uma ressonância do corpo no tempo zero no coração. E fazes a mesma coisa quando fazes por alguém, assim. Palmas cobrindo as orelhas. Por isso, esta manhã, é eminentemente prático. Então, não se esqueça que a Ágape opera como uma rede, no verdadeiro sentido do termo mais comum, ou seja, uma rede social, como a internet. Simplesmente que já não estamos numa matriz binária, estamos numa matriz ternária. Mas agora compreendo por que é que o vovô O'Hara, naquela altura, queria que fôssemos à internet, quando era óbvio que seríamos imediatamente notados. Bem, porque é a melhor maneira de disseminar informação de tempo zero. Não há outra maneira. Não vamos passar mais 2000 anos com um cara que vai ser idolatrado em algum lugar e que vai ser levado por um salvador de quem sabe o que, quando isso é besteira.
E a vantagem das redes sociais de hoje, já que não há mais nenhuma anomalia primária, é que elas se espalham por toda parte. E criamos uma ressonância social, ágape. Vai haver desenhos, de Joy. Dorothy, ela fez-nos, faz chocolates. Outros vão cantar, e cantar. Simon, a guitarra. Outros, silêncio. Não importa. Não importa. Mas é exatamente isso que está a acontecer. E, mais uma vez, é verdadeiramente, hoje, acessível a todos. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.